Dia a todos, né, aqueles que ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, né, da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Nós continuaremos os nossos estudos aí no livro de Isaías, e agora a segunda e terceira parte, se é que a gente pode dizer assim, do capítulo 32. Nosso professor anterior teve o privilégio também de compartilhar com os irmãos de 32, capítulo 32 de Isaías, de um a outro, e eu farei de 9 até o versículo 20, né? Eu vou projetar para os irmãos, para que a gente possa fazer uma leitura a priori do nosso texto. A gente vai ter uma ideia do geral e depois a gente vai comentando trecho a trecho, né? Para termos um pouco mais de detalhes do nosso texto, né? Então, se pudéssemos dar aí um título para a nossa lição de hoje, seria a falsa segurança versus a verdadeira segurança. E eu vou apresentar aqui para os irmãos o texto bíblico na Nova Almeida Atualizada, capítulo 32 de Isaías, a partir do versículo 9. Eu vou ler para os irmãos. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de panos de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Então, que Deus possa abençoar a sua palavra e que possamos agora extrair, né, o que a mensagem de Deus tem para nós hoje, nessa manhã. Então, se a gente pudesse, como eu falei antes, dar um título para essa mensagem, seria a falsa esperança versus a verdadeira... Aliás, a falsa segurança versus a verdadeira segurança. Por quê? Porque nós temos aí uma divisão no texto, né? O profeta aqui, ele usa um discurso direto, né, para formular duas ideias bem claras aqui. A gente viu que aquela renovação com os príncipes, com uma liderança, de acordo com a vontade de Deus, lá nos versículos 1 a 8, ela não virá antes de acontecer uma grande calamidade, uma grande destruição. E ela não virá, né, esse tempo de paz, de benesses, ela não virá senão por meio de uma intervenção divina, por meio da energia divina, o Espírito de Deus. E esses são dois pontos aqui bem típicos da mensagem desse livro. Primeiro, sempre a gente vê o juízo de Deus, a humanidade trazendo destruição sobre si mesma, mas aí tem sempre aquele contraponto, né? Uma esperança para nós por meio da soberana graça de Deus. E aqui a gente também viu esse texto. No 1 e o 8 a gente viu se tivéssemos líderes, né,
de acordo com a vontade de Deus, tudo iria bem. Aqui agora, nós vamos, nessa primeira parte, ver uma mensagem muito voltada para as mulheres. Inclusive no texto bíblico, esse trecho leva como título a advertência contra as mulheres de Jerusalém. E a gente lendo aqui, nós vemos aqui o seguinte, é possível a gente ver dois segmentos, né, dentro dessa passagem. O primeiro, ele é negativo, né? A gente vai ver uma terra arrasada, a descrição de uma terra arrasada, que vai ser dos versículos de 9 até mais ou menos o versículo 14. E no segundo momento, nós vamos ver uma situação diametralmente oposta ao que a gente vai ver de 9 a 14, que é a partir do versículo 15, que será o dia em que a terra será habitada, exuberante, tudo isso porque Deus, de alguma forma, vai agir e vai capacitar a situação, as coisas para que aconteçam assim. Então, pegando o primeiro versículo aqui, Isaías 32, 9, nós lemos assim: vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que eu vou dizer. A gente vê aqui um tom tanto solene aqui, quando ele diz, o profeta Isaías fala, levantem-se e ouçam a minha voz. Além de trazer um pouco esse tom solene, no início dessa passagem, ele também mostra um pouquinho daquele estilo de sabedoria, que é bem comum em outras passagens que já estudamos em Isaías, como se fosse um grande mestre falando àqueles que estão ouvindo, né? Então ele usa assim, olha, levantem-se e ouçam a minha voz, e ele também usa essa expressão, escutem aquilo ou o que eu vou dizer. Então isso sugere realmente que ali é um grande sábio falando aos seus ouvintes. E ele faz menção aqui, primeiramente, às mulheres e também às filhas, né? E essas filhas possivelmente são as moças, né? As mulheres mais jovens, que de fato vão estar, como dizem os comentaristas, também vão ser alvo dessa palavra de Isaías. E a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, embora todos busquemos tranquilidade, segurança, e de forma nenhuma isso é errado, e a gente vai ver isso depois nos versículos 17 e 18, essa falsa segurança, essa tranquilidade ou essa segurança, ela não pode se basear em falsas premissas. E aqui é o caso. Quando o profeta Isaías traz essa mensagem a essas mulheres, ele está chamando a atenção delas, porque elas estão tranquilas, né? O próprio texto diz, vocês mulheres que vivem tranquilas, vocês filhas que estão confiantes. Mas elas estão tranquilas por quê? Elas estão confiantes por quê? Em que elas estão depositando a sua confiança? Em quem elas estão depositando as suas confianças? E a gente vê pelos textos que já estudamos no passado, e por esse também, que a confiança dessas mulheres em particular, mas aqui as mulheres estão apenas representando de uma forma ou de outra o povo de Jerusalém, de Judá, elas estão representando aqui todo o povo, né? Então esse povo que está confiante, que está tranquilo, que está seguro, eles estão depositando essa tranquilidade, essa confiança em quem? E como nós já vimos, ou eles depositavam historicamente, né, por tudo que a gente já estudou nesses 32 capítulos de Isaías, eles confiavam em duas coisas muitas vezes. E esse é o problema de todo o juízo trazido por Deus no decorrer de todas essas narrativas. Ou eles confiavam em si próprios, então eles tinham autoconfiança em todos os seus exércitos, capacidades militares, e fortalezas, e muros, e muralhas, e estratégias, ou eles tinham confiança em outros povos, a exemplo dos povos do Egito, em que por muitas vezes eles buscavam esse apoio, esse suporte, tendo em vista que eles tinham vários povos inimigos, tinham os assírios que estavam sempre ali, os babilônios e outros povos que se associavam aos assírios e os babilônios para que eles estivessem de alguma forma infringindo alguma situação, algum juízo de Deus sobre esse povo, né? Sobre o povo de Jerusalém. Então a gente vê isso. Então, em primeiro lugar, o profeta Isaías chama a atenção dessas mulheres que estão muito tranquilas,
que estão ali confiantes de que essa confiança está baseada em alguma coisa errada, né? E diz isso em tom de sabedoria. No versículo 10, nós vemos assim: daqui a pouco, mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Então, tendo em vista esse falso sentimento, esse senso de segurança que eles tinham e de confiança, Isaías continua aqui a tentar despertá-las para essa situação em que elas estão. E esse desastre e esse juízo de Deus, ele chama a atenção que ele não está longe, na verdade, ele está bem perto, porque quando ele usa essa expressão daqui a pouco, a mais de um ano, ou a ideia é que os comentaristas dizem que isso seria em menos de 2 anos, né, um pouquinho mais de um ano. Então viria todo esse problema, todo esse juízo de Deus contra aquele povo. E é interessante porque ele sempre usa, a gente também tem estudado no decorrer de todos esses capítulos, existe uma linguagem sempre muito agropecuária. Isaías sempre usa a linguagem dos lavradores, dos agricultores, daqueles que trabalham, daqueles que são pastores, pecuaristas. Muitas vezes ele faz isso nos seus textos, né? E aqui, novamente, ele cita a questão da vindima, que na verdade, são a colheita de uvas, né? E ele diz que vocês vão tremer de medo, porque a vindima se acabará, ou seja, essas colheitas e todas essas árvores frutíferas que estariam ali, elas vão se acabar e não haverá colheita. E isso não vai tardar, isso é daqui a pouco, mais de um ano, ou seja, menos de 2 anos, isso vai acontecer. E talvez essa colheita aqui, a gente já estudou em outras lições aí, que possivelmente o profeta Isaías esteja falando aqui para essas mulheres numa época das festas, a famosa festa das ceifas, ou festas das colheitas, ou então, como muitos conhecem, a festa das primícias, é o Shavuot, né? O Shavuot é essa festa em que eles comemoravam as primeiras colheitas e dedicavam isso a Deus, né? Tiravam a parte ali, dedicavam a Deus. Então era um momento festivo, era um momento em que havia muita fartura, porque eles tinham acabado de colher ali, e aqui ele fala em especial da vindima, que são as uvas, mas também outros cereais e outras coisas que eles plantavam ali. E é nesse momento de fartura, em que todo mundo está muito feliz, se achando autossuficiente, e que eles não têm que se preocupar com nada, que Isaías traz essa palavra. E me parece que, pelo que os comentaristas deixam claro aqui, Isaías pensava que essa destruição não ia se demorar, né? Ia ser uma destruição total de Jerusalém e Judá, e a gente vai poder ver isso nos versículos seguintes. Isso seria em pouquíssimo tempo. Então, a vindima, a colheita dos frutos, tudo isso aí seria prejudicado, tudo isso seria destruído, não haveria mais colheita, essa fartura então acabaria. Então, Isaías está preparando o terreno para agora mostrar como seria essa situação. Nos versículos, nós vamos ler os versículos de 11 a 14, novamente, e a gente vai ter uma ideia dessa destruição ou da situação que assolaria Jerusalém e Judá. Vocês, mulheres, de novo, ele chama a atenção das mulheres aqui, porque elas aqui são, como eu já falei, elas estão aqui representando o povo de Judá e Jerusalém. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de panos de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Então, de novo aqui, essa descrição de desastre, de juízo, volta a ser o foco, e as mulheres estão aqui tranquilas,
despreocupadas, mas o profeta diz que haverá muitas razões para elas tremerem de medo e começarem a sentir pavor, como diz o versículo 11. E o profeta, ele convoca as mulheres para que comecem a prantear pela terra, que elas deixem de ser confiantes, né? Que se de fato elas estavam ali engajadas naquela festa, o Shavuot, né? A festa da colheita, das ceifas, então que elas mudassem de atitude, porque elas estavam alegres, estavam tranquilas, seguras. Então o profeta insta, agora é hora de mudar. Esse é o momento, né? Se arrependam e mostrem isso. E aqui ele descreve um cenário que era bem comum nos povos do Oriente Médio, que era essa figura de você tirar as roupas, e aqui ele tire as roupas, fiquem nuas, vistam-se de panos de saco. A ideia aqui é que possivelmente elas não iriam ficar nuas, né? Mas elas iam trocar de roupa, iriam vestir roupas de saco, que tinha um sentido ali de humilhação, de pranto, né, de se arrepender daquela situação que elas estavam passando, e também de vestir cilício. Cilício, aqueles que já... Tem dois sentidos aí. Cilício era um cinto de couro, de um couro bem rústico, que machuca, que não é confortável, só que mais atualmente, né, aqueles que conhecem aí, já assistiram aquele filme, esqueci, do Dan Brown, o primeiro que ele fez. Se alguém lembrar aí, em que um dos vilões lá usava um cilício, que é um instrumento de metal que você coloca ao entorno de certas partes do corpo, e eles são pontudos e machucam, né? Hoje o cilício mais conhecido é esse, mas naquela época, possivelmente, o cilício era esse cinto de couro. Se alguém lembrar aí do filme... É o Código da Vinci? Isso, o Código da Vinci. Vocês lembram que tinha o Silas lá, que era aquele que fazia um papel de albino, e ele usava um cilício na perna para se machucar. Então ele colocava ali como uma autopenitência para si. E ele tinha até problemas de caminhar por causa disso. O cilício mais conhecido é esse hoje em dia, mas o cilício que a gente está se referindo aqui é esse cinto de couro muito rústico, inclusive incômodo, que as mulheres teriam que usar junto com a sua roupa de saco, mostrando ali que elas estariam se arrependendo, que elas estavam se colocando de alguma forma humildes dentro de toda aquela situação. E essas expressões de angústia continuam ainda no versículo, né? Outra expressão que dá esse contexto também de se humilhar e de arrependimento é batam no peito, como está ali no versículo 12, e chorem por causa dos campos. Então isso aqui tudo é uma demonstração de angústia, de tristeza, de arrependimento. Então, sem a harmonia de Deus em toda aquela situação, né, sem Deus atuando sobre aquele povo, essa terra se tornaria arrasada ali. Ela ficaria totalmente abandonada. E no versículo, a partir do versículo 10, como a gente vê aqui, o que a gente vê é uma catástrofe nacional, né? Então, as colheitas sendo destruídas, os campos aprazíveis, as vinhas frutíferas, a terra do meu povo, como diz lá no versículo 13. Como resultado, foi arruinada também a colheita de trigo, de uva, e tudo isso seria coberto de espinhos. Né? Tudo isso estaria ali coberto de espinhos, abrolhos. Então, tudo isso remete a um pouquinho até ao Gênesis, né? Quando Deus traz maldição sobre o povo ali, então o homem teria que trabalhar do suor do seu próprio corpo, a mulher teria dores, a terra traria espinhos e abrolhos. Vejam que isso aqui traz um contexto bíblico que já existia também. Isso é muito comum, é muito comum essa descrição, né, de espinhos e abrolhos, ou seja, mostrando que a terra traria dificuldades, que aquele cenário seria espinhoso e muito difícil, né? Então, ao lado disso, né, de toda essa devastação e desertificação que aconteceria ali na cidade de Israel, elas que agora eram tão complacentes, né, tão tranquilas,
elas precisarão deixar tudo para trás, né? As suas casas de alegria. E aqui elas possivelmente eram mulheres bem de vida, né? Ou seja, elas estavam desfrutando, pertenciam à alta sociedade, estavam desfrutando da vida de palácio, das festas, das benesses de tudo isso. Então, ainda mais por causa disso, porque elas não estavam pensando, como elas eram bem abastadas, possivelmente elas não estavam pensando em dificuldades na vida, né? Então, o profeta Isaías chama a atenção, e chama a atenção numa ocasião dessa festa nacional, né? Que era uma festa tão importante para eles. E fala, vocês que estão confiantes aí, que são mulheres de alta classe, que são mulheres da nobreza, que estão tranquilas, mudem a situação, porque eu vou trazer juízo sobre vocês. A fortaleza do versículo 20, no versículo 14, agora está abandonada, só restam as suas ruínas, a cidade que antigamente era barulhenta, festiva, ela vai passar a ser agora uma cidade deserta, abandonada por seus habitantes, e aqui a gente vê uma expressão Ofeu, que é cidadela, né? Talvez seja uma boa tradução para isso, que era a parte sul do monte do templo. E nessa cidade, nessa cidadela, possivelmente a cidadela que Jotão, né, que o rei Jotão tinha fortificado. Lá em 2 Crônicas 27:3 a gente pode ver isso. Possivelmente ele está se referindo a essa região do Ofeu. Então, quando o profeta traz esse seu oráculo ali, faz parte dos ais, né? O ai das mulheres aqui que estão tranquilas, que estão em paz, ele está olhando para tudo isso, para as colinas onde ficava o templo, onde ficava a parte luxuosa da cidade, onde não era mais ali o Palácio Real, porque o Palácio Real, desde o tempo de Salomão, ficava ao norte, mas ficava perto daquela região. Então, essa região de Ofeu era uma região onde os nobres viviam, onde possivelmente também ficavam os jardins do palácio. Então, ele faz menção a todo esse luxo, todas essas figuras representativas de opulência, de poder, para dizer, tudo isso que vocês se acostumaram, tudo isso vai ser destruído. Eu vou trazer juízo sobre vocês. Ele também menciona a torre de guarda, que era um símbolo, né, da vida rica da cidade, né? A cidadela e a torre, elas de fato eram elementos representativos de poder e de nobreza. Por isso que o profeta Isaías traz essa palavra. Ele tá contextualizando muito bem com o que existia ali. E fala que tudo isso serviria de covas, ruínas, onde os animais estariam ali. Nós vemos aqui, né? A cidade populosa ficará deserta. Ofeu, que essa região que eu acabei de descrever, e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Ou seja, os animais tomariam conta daquela região, elas ficariam desertas de pessoas e os animais tomariam conta de tudo aquilo ali. Tudo aquilo que era símbolo de nobreza, de poder, seria tomado por animais, né? Então ele traz essa grande... ele chama bem a atenção das mulheres ali, que são representação do povo de Jerusalém para essa realidade. E continuando ainda no versículo 15, se os irmãos tiverem alguma dúvida, né? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Acho que o pastor está me ajudando aí nesse aspecto, né? Se tiver, é só me interromper. Davi, eu como estou gravando, eu estou privilegiando a tua tela. Se alguém vir uma mãozinha levantada, por favor, me avisa, porque eu não estou tendo a visão panorâmica, mosaica, tá? Aí alguém que eventualmente vir aí pode avisar para o Davi ou para mim, né? Ok? Ok. E eu estou esquecendo de passar os slides aqui, né, meu irmão? Eu percebi isso, mas eu fiquei na dúvida, mas joia, muito bom. Nos próximos, se houver, eu te aviso, mas não, aqui, agora eu vou passar aqui. Eu imaginei, tem um slide aí, mas vamos lá. Não, eu esqueci de passar, estava olhando aqui para o esboço, esqueci de passar o slide, né? Mas eles estão só com o texto bíblico para facilitar os irmãos aí, mas eu estou tendo cuidado aqui de ler,
para que a gente possa imergir aqui no texto, né? Então, no versículo 15, aí eu vou ler o versículo 15. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Então nós vemos aí que a partir do versículo 15, já que o trecho até aqui, o versículo 14, era o ai das mulheres que estão tranquilas, né? Chamando a atenção delas, agora nós vamos ver, como sempre acontece no texto de Isaías, a redenção dessa situação. Então, é a paz mediante a justiça de Deus, que a gente vai poder observar a partir do versículo 15. Então, há uma mudança agora da profecia, né? Que ela passou de advertência para uma profecia de salvação. Então, haverá paz, haverá segurança, e isso não por causa das capacidades divinas, né? Não por causa dos esforços humanos, né? Mas sim por causa das capacidades divinas. É Deus que vai atuar no meio do seu povo, por meio do seu Espírito Santo, e aqui há uma referência bem interessante ao Espírito Santo. O Espírito Santo transforma todas as coisas de acordo com a ordem de Deus. Ele é o Espírito de restauração. Então ele vai descer sobre o seu povo, e aí existe aqui, segundo os comentaristas, até uma ideia relacionada a Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que talvez essa redenção, porque esse texto, ele tem um quê de messiânico também. Como tudo em Isaías, tem sempre um quê messiânico. Então, talvez isso aqui tenha relação com Pentecostes. Mas o fato é que o Espírito Santo, e muitas vezes aqui é descrito como Espírito de Deus, ele é progressivo. A compreensão do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento até o Novo Testamento, ela é uma compreensão progressiva. A gente vai tentando entender o papel do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento, e isso fica muito mais claro no Novo Testamento. Mas é claro que aqui o Espírito de Deus já atuava. Só que não tínhamos aqui nesse momento a total compreensão da função, de todas as capacidades e de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus poderia agir, né, no meio do seu povo. Mas o profeta Isaías traz aqui a ideia de que ele seria o motor de toda essa transformação, né? E a gente vê algumas características aqui do Espírito Santo de Deus, e é o seguinte: ele vem com uma função de doador de vida, já que ele vai promover essa restauração do povo de Deus em relação à sua criação e em relação também aos pecadores. Então, segundo os comentaristas, a gente poderia pensar de 3 formas com relação a esse texto, né? E ao Espírito Santo e sua função aqui, né? A primeira é a plenitude messiânica vista no florescimento da criação. Então, ele restaurando toda a criação, o Espírito de Deus agindo na criação. O segundo ponto seria a remoção dessa maldição, o Espírito Santo tirando esse juízo do seu povo, né? E em terceiro, a reversão de todo o dano que o pecado havia causado àquele povo. Então, nós temos pelo menos essas 3 ideias com relação à função do Espírito Santo aqui, nesse trecho de Isaías. 2 palavras que são estão bem em ênfase aí, no versículo 16, é a retidão e a justiça. E são dons bem característicos da era messiânica. E fala aqui que habitarão, né? Eles habitarão, será repouso e segurança para sempre. Então, em todo lugar haverá retidão e haverá justiça, tanto no deserto quanto no campo. Então, isso dá uma ideia realmente de era messiânica, era em que as coisas
serão dominadas por Deus e tudo será tranquilo, né? Tudo estará debaixo do governo de Deus. Continuando ainda, numa terra que está cheia do conhecimento de Deus, nenhum homem e, de fato, nenhum animal também causará dano aos outros, né? O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Então, o texto vai me dizendo, vai me descrevendo essa nova Jerusalém, né? De acordo com o versículo 17, o fruto da justiça será paz, tranquilidade, confiança. E é diferente daquela insegurança do primeiro texto, que será trazida às mulheres de Judá. Elas não serão mais perturbadas, não estarão ali sofrendo com o problema das colheitas, com a falta de comida, com os seus inimigos prevalecendo sobre eles, levando o cativeiro, padecendo de fome, de doenças e diversas outras coisas. Então, o versículo 17, nos traz um exemplo aqui de paz interior. Então, a justiça será a paz, o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça será o repouso e segurança. Então, aqui a gente vê um aspecto de paz interior. E a gente vê isso também porque nós temos isso, porque tudo isso se origina da verdadeira fonte. Em Isaías 28:16, que nós já estudamos, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então, Deus trazendo aqui segurança, tudo que ele coloca a mão, tudo aquilo que ele governa é seguro, e a humanidade, então, a partir daquele momento, poderá ter essa paz interior. Mas julgará, versículo 4 de Isaías 11, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a erra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, Deus aqui pacificando todas as coisas. Agora que ele é o juiz, agora que ele está coordenando tudo ali, toda aquela situação, então ele pacifica. E agora a humanidade pode estar em paz. E no versículo 18, só para que a gente possa também reforçar isso, ele dá um conjunto de sinônimos aí que trazem a ideia de segurança, né? Ele vai falar em moradas de paz, moradas bem seguras, lugares quietos e tranquilos. Aí, uma outra ideia, que é a paz exterior. Deus, por meio da sua justiça e retidão, ele nos trouxe paz interior, e agora, por meio do ambiente, de tudo que está ao nosso redor, ele traz uma paz exterior. Continuando aí no versículo 19. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Esse versículo 19 aí é um pouco diferente, né? A interpretação dele é um pouquinho mais complicada e não há muito consenso com relação a isso, né? Porque, de repente, ele está fazendo uma descrição de uma situação de paz, tanto interior como exterior, está tudo tranquilo, está tudo bem, aí, de repente, aparece, mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Então, alguns autores podem interpretar isso aí, interpretam de 3 formas diferentes. Um primeiro é uma promessa, toda essa destruição aí de granizo, de caia o bosque e a cidade, talvez seja uma menção à destruição da Assíria, conforme nós vemos lá no capítulo 10, versículos 33, e capítulo 30, versículo 31. Também essa passagem pode fazer referência à destruição do orgulho israelita que acompanharia a restauração da justiça. Aí nós temos algumas passagens aqui, capítulo 1, versículos de 29 a 31, capítulo 2, 13, 29, de 2 a 4. Então, a destruição desse orgulho dos israelitas. E em terceiro lugar, ele estaria acompanhado, seria estudado em conjunto com o versículo 20,
que seria uma promessa de que, a despeito de todos os tumultos e dificuldades que estavam ali ao seu redor, Deus pouparia o seu povo. Então, nós temos essas 3 abordagens aí. Alguns autores dizem que a terceira é muito atraente, né, porque faz um acoplamento com o versículo 20. Entretanto, a segunda alternativa parece ser a mais provável, né? Então, o orgulho dos israelitas seria destruído e isso acompanharia a restauração da justiça no meio daquele povo, da paz e tudo. Mas não é consenso. Alguns dizem ainda, né? Ainda achei uma quarta vertente que mistura um pouco dessas coisas. A queda do bosque, que é citada aqui, seria a derrubada da Assíria. E a cidade aniquilada é a Jerusalém dos versículos de 12 a 14. Então, o fato é que é uma passagem um pouco mais complicada. No futuro, o bosque, o mundo será infectado, o mundo que é infectado pelo pecado vai cair sob o juízo, a cidade representa essa questão organizada, então o bosque seria o pecado, o mundo influenciado pelo pecado humano, que iria cair sobre o julgamento de Deus. E a cidade seria essa vida organizada pelos seres humanos, que também cairia. Então, são abordagens que a gente tem para o texto, para esse versículo 19, estou trazendo para os irmãos para que tenham uma visão geral e dizer que realmente não é fácil, né? É um texto um pouquinho complicado, mas a gente continua. Mesmo que a gente não consiga entender, ele fecha um segmento de bênção, né? Que não é interrompido. Aqui nós vemos que bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas. Aqui, de novo, trazendo a figura do lavrador e agricultor que faz a sua plantação perto das águas, onde elas serão frutíferas, onde elas teriam ali alimento, terão água para crescer. Então aí a gente dá um pulo, né, para o versículo 20, em que ele vai falar dessas bonanças, dessa bem-aventurança de você estar ali semeando junto às águas, e é tão tranquilo que você vai poder deixar os bois e os jumentos pastarem em liberdade. Então o gado vai ficar ali tranquilo, sem problema nenhum, e o povo de Deus vai poder desfrutar dessas bênçãos, tanto espirituais quanto físicas, né? É isso que esse texto quer nos dizer. Então, encerrando, né, esse nosso comentário, a gente pode dizer o seguinte, né? 3 coisas são importantes aí. Deus se levanta para punir e trazer juízo às pessoas vis. Então, vários textos de Isaías nos trazem essa realidade, ele trazendo juízo sobre os maus, mas principalmente, Deus é justo e restitui com misericórdia aos que são fiéis. É claro que isso aqui não é um toma lá da cá, né? Não é uma barganha com Deus, mas especialmente no tempo de Israel, a obediência a Deus, ela era gratificada com prosperidade material. Isso era muito comum. Se o povo de Deus, porque ali Israel está com uma nação, não era só um povo religioso, eles estavam debaixo de uma teocracia. Então, se eles eram obedientes às palavras de Deus, a resposta de Deus é que eles seriam prósperos. Então, debaixo dessa perspectiva, Deus é justo e ele restitui com misericórdia aos que são fiéis. Então, se eles mudassem de vida, se eles se vestissem de saco, se arrependessem, mostrassem que mudaram de vida, de fato, que deixaram de confiar em outros exércitos, confiar em muralhas, confiar no seu poderio militar, deixar esse sentimento de autoconfiança, de fato, como nós vemos aqui na observação número 3, Deus trará uma paz a seu povo. E será uma paz tanto interior, por meio da sua retidão, por meio da sua justiça, quanto uma paz exterior, que será aquela paz ao seu redor, né? Tudo ao seu redor estará tranquilo, e isso trará também tranquilidade ao seu povo. Então, são essas considerações que eu gostaria de deixar para os irmãos. Se existe alguma dúvida com relação às passagens aqui, tem algumas passagens que são um pouco mais complicadas, mas se os irmãos tiverem dúvida aí, se eu puder ajudá-los.
Alguém gostaria de participar? Fazer também alguma consideração sobre o texto? Se não, ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo entendeu nada. Não, eu não entendi justamente as partes confusas aí, mas foi boa essas possibilidades de interpretação naquele aspecto lá do... Ele vinha falando de bênção, aí depois, se tiver granizo, a queda do bosque e tal, né? Mas quando você apresentou as três, me pareceu mais atraente a terceira. Você falou de uma quarta depois, mas a terceira pareceu mais atraente, né? Realmente, né? Não obstante as circunstâncias ruins, Deus traz a segurança verdadeira, né? A paz dele sobre nós. E eu achei muito boa essa percepção dos dois aspectos, né? Uma falsa segurança. A falsa segurança é atraente para a gente, né? Ela apresenta argumentos que a gente olha e fala, o Egito pode dar proteção para a gente, né? E transpondo isso para outras coisas, autossuficiência, aquilo que a gente, às vezes, acredita que outras pessoas podem nos dar. E a verdadeira segurança, né? Vem de Deus. Achei bom esse fecho aí, juízo, misericórdia e paz. Muito bom. Realmente, o povo de Deus, na verdade, a gente sempre vê isso, né? Nesses textos de Isaías, a gente sempre vai ver a justiça de Deus sempre aliada com a misericórdia de Deus. Teve uma lição bem anterior que eu fui o responsável, em que nessa lição dizia exatamente aquele texto de Isaías, falava que Deus também não pesa a mão mais do que nós poderíamos aguentar. Então, ele pesa a mão de forma que o povo se conscientizasse, se arrependesse e, pela misericórdia do próprio Deus, se voltasse a ele mesmo, né? Então, tudo isso é demonstrado sempre, né, no livro de Isaías. A gente viu que de 1 a 8 tinha aquela questão dos príncipes, dos líderes, que se tudo corresse bem, mas veja que nada depende só daqueles príncipes, né? Depende também do Espírito de Deus, e aqui a gente vê, isso que eu achei bem interessante, a figura do Espírito de Deus aparecendo aqui, né? E remetendo a uma coisa messiânica, a um possível Pentecostes. Então, esse texto ele tem várias nuances, assim, né? A gente podia até se delongar um pouquinho mais, mas senão fica muito, né? Muito boa também essa expressão aí, né? O espírito do alto, né? Que você usou, eu achei bonito, né? Ele organiza a ordem de Deus, é o que você falou, alguma coisa assim. Ele vem e traz a ordem, né? Isso. Ele transforma as coisas de acordo com a ordem de Deus. Maravilha essa expressão. É o Espírito Santo, né? Bom. Isso. Tem a ver com a criação, né? Sim. E tem a ver com a restauração dos pecadores, né? O Espírito Santo... Eu lembrei justamente disso. O Espírito de Deus pairava lá sobre o caos, né? Isso. Tem um caos ali, mas tem alguém mantendo ordem ali. Né? Isso. Ele depois vai dar essa ordem, né? E aqui ele atua de novo, né? Isso que é interessante, esses paralelos que a gente começa a ver. O Velho Testamento, ele é muito rico, e aqui em Isaías a gente sempre vê retomando figuras, né? Os abrolhos lá da maldição, então isso retorna para cá também numa visão futura. Então tudo isso está bem ligado, né? E tivemos aí também um spoiler da sétima arte trazida aí pelo professor Flávio, né? Então quer dizer que eu não preciso mais assistir o Código da Vinci, porque o silício eu já sei o que se trata, estou tranquilo, então. Eu não lembrei do Código da Vinci, você acredita? Porque eu lembrei dessa referência agora, né? O Danton, ele tem Código da Vinci e Anjos e Demônios, é um livro, né? E aí também tem um filme, né? São sequências um do outro. Mas como é que é? É bíblico ou é profano? Quer dizer, eu não falei profano. Como é que é o negócio aí? É secular, pastor, é secular. Bem secular, assim, muito secular. Põe tá na Netflix ou não? Não sei. Não sei se tá, hein? Bom, o primeiro, particularmente, é melhor, né? O segundo eu já achei mais... O primeiro eu achei bem surpreendente, assim, mas o segundo já... Eu vou ter que ver, então, e vou ter que pedir para vocês depois me explicarem, porque essas ficções aí eu fico perdido.
Se com Isaías 32 eu já não interpreto, já não entendo direito, imagina com Dan Brown, eu fico louco. Parece que tá na Netflix, pastor, você pode acompanhar lá. Legal, legal. Mas vale a pena conferir, muito bom, muito bom. Ó, silício hoje é usado para fazer processador de computadores e celulares. Não é à toa que o Vale do Silício é conhecido assim porque é de lá que eram retirados a pedra, né, a sílica, para fazer os componentes de computador. Mas esse silício aqui é com C. Ah, é o outro silício. Ah, então tá bom, então eu que confundi. É porque o silício aí do elemento químico, né, do material, né, é com S, né? É com S, Esse isso. silício é com C. Silício. Alguma outra consideração? Estamos aí, irmãos. Davi. Opa. Oi. Pode falar. É interessante, assim, a gente entender como Deus atuava com seu povo, né, os israelitas, e como ele manifestava a bênção, né? E muitas vezes os cristãos hoje, trazem essa questão da bênção, da prosperidade, como símbolo de que Deus está conosco, né? Mas muitas vezes na nossa caminhada cristã é uma descoberta, né? A gente vai passando e vê que muitas vezes um cristão obediente, um cristão dedicado ao Senhor, não quer dizer que tudo na vida dele vai acontecer como esperado humanamente, né? Vai acontecer a prosperidade, e as coisas vão acontecer como... E Deus vai honrar, né? Que fala assim, Deus vai honrar a sua fidelidade, então ele vai ser bem sucedido. Toda a sociedade vai ver que aquela pessoa é serva do Senhor, porque dá para se ver nela as bênçãos, né, materiais e de toda sorte, quando na verdade não é assim. Grandes servos do Senhor passaram por dificuldades, não tiveram essas alegrias terrenas, né? Mas o Senhor estava com ele, os usou para a sua honra, para a sua glória. Foram vidas dedicadas ao Senhor. Então é bom a gente sempre pensar que nem sempre a obediência redunda em prosperidade, né? Esse texto exatamente a gente citou porque no Velho Testamento, por causa da teocracia, era assim, né? Era se você fosse exatamente por causa das bênçãos, desde Abraão, né? Se você fosse fiel, se você fosse obediente, enquanto nação, né? O povo de Israel era uma nação que vivia uma teocracia. Então, se eles estivessem debaixo, aquilo queria dizer que eles seriam prósperos, né? Mas essa realidade não é automaticamente aplicável a nós cristãos. E mesmo assim, se a gente pensar, a gente sempre pensa, vamos lembrar aqui do reino de Davi, né? Que ele unificou as tribos e venceu diversos adversários ali ao seu redor. Veja, ele foi vencedor. Mas não quer dizer que pessoas que estavam ali, que eram da tribo de Israel, não morreram nas lutas. E muitos morreram, né? Para que até na vitória houve uma derrota, entre aspas, né? Pessoas morreram, pessoas passaram por situações difíceis, devem ter sofrido com vários, mas no geral eles foram abençoados. Trazendo isso já na nova realidade aqui do Novo Testamento, a gente vê que os cristãos da era primitiva sofreram perseguição, tiveram que fugir, por isso também o evangelho foi propagado no mundo inteiro, né? Porque eles eram queimados, jogados aos leões, crucificados, decapitados, e assim passaram por diversos sofrimentos, mas com isso o evangelho, né, foi pregado a outras regiões, porque eles estavam ali fugindo, então do mal veio um bem. Então, eles também poderiam estar ali vivendo as benesses de uma vida consagrada a Jesus Cristo, uma vida transformada, mas eles sofreram. Então, essa ideia que existe muito de que, porque eu sou cristão, eu não posso ficar doente. A gente vê nessa pandemia quantos homens de Deus, servos de Deus, missionários, pregadores, pessoas atuantes, partiram, né? Muitas pessoas partiram que eram servos de Deus, né? Isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, né? Eu me preocupo muito quando eu ouço pessoas dizendo, não, essa pandemia está existindo e aquele que tem fé não vai ficar doente. Aquele que tem fé, irmãos, a gente ouve isso de pastores. Então isso é muito preocupante por aí. Não, se você tiver fé,
olha, isso aí é um juízo para o ímpio. Por acaso vai acontecer alguma coisa se você não tiver fé. Isso é muito preocupante, porque a pessoa não leu nem o Velho Testamento e nem o Novo Testamento. Ou seja, ele não leu a Bíblia, né? Ele não entendeu a mensagem. Muito, muito boa essa consideração aí da Thalita, essa boa provocação, porque a ideia da prosperidade da Bíblia é uma prosperidade decorrente da obediência daquilo que o Davi falou, de ordens e mandamentos, preceitos do Senhor. E essa prosperidade, que é também entendida como paz, que para o judeu é uma estabilidade completa. O Davi falou de paz interior, paz exterior, é uma estabilidade global, em todos os sentidos, no aspecto emocional, material, físico, espiritual, mas ela não significa que as pessoas estão isentas de problemas. Davi lembrou as guerras, pessoas que tombaram. A gente vai olhar lá, Hebreus 11, vamos ver lá, galeria dos heróis da fé. Na galeria, fecharam o reino, fecharam a boca dos leões, venceram reinos, e tal. Alguns foram cerrados ao meio, outros perderam tudo que tinham, andaram errantes pelo deserto. Ora, peraí, isso é prosperidade, segundo Deus também, está lá escrito. Aí, então, quebra aquela ideia que a gente tem, que alguns têm, né, de uma prosperidade errada. Essa coisa que o Davi colocou aí, falsa segurança, verdadeira segurança. Falsa prosperidade, verdadeira prosperidade. É difícil, a gente tem, e nós somos bombardeados com isso, né, o tempo inteiro, né, essas falsas ideias. E é triste quando você tem que explicar as coisas para as pessoas, porque criam preconceitos com relação a nós, exatamente porque nossos representantes por aí estão nos representando mal, né? Enquanto evangélicos, enquanto servos de Deus, estão trazendo essas mensagens, né? Hereges, né? Não tem outra expressão para dizer. São hereges e complicando a nossa evangelização, sabe? Muitas vezes, esses evangélicos aí são um tropeço para a gente pregar o verdadeiro evangelho, infelizmente. Muito bem, mais alguma participação? Muito bem, meus irmãos, maravilha. Tivemos uma boa aula novamente, fomos abençoados pelo Senhor e creio eu que estamos guardando no coração, na mente, e que tudo isso, uma vez crido e tendo confiança, possa ser colocado em prática por mim, por vocês, para a glória do Senhor. Amém? Maravilha.